Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos iniciar a nossa aula 16 sobre problema de designação. Se vocês procurarem na literatura, nós temos que o problema de designação ele é considerado como um problema particular do nosso problema de transportes. Tá? Lembrando que o nosso problema de transportes, as suas variáveis de decisão, elas estão relacionadas com a quantidade de produtos, de unidades que nós temos que enviar das nossas origens para os nossos destinos, ok? Nós temos particularmente duas diferenças entre o problema de transportes e o problema de designação. Então, a modelagem matemática ela é muito parecida, mas vocês têm que se atentar a dois itens principais. Então, por que o problema de designação ele é um problema particular do problema de transportes? Porque nós temos uma pequena diferença relacionada às variáveis de decisão. Ok? Então, estas variáveis de decisão, como nós tínhamos lá nos transportes, era x e j, né? X e j, que significava uma quantidade a ser transportada da minha origem I para o destino J, certo? Mas, nesse caso aqui, nós vamos ter a seguinte característica, tá? Como nós estamos falando aqui com o próprio nome já sugere, designação, a gente designa ou não determinado recurso da nossa origem para atender uma determinada tarefa no nosso destino. Então nós temos duas possibilidades aqui. A gente pode então caracterizar esta variável como sendo caso recurso I, que eu esteja avaliando ali na minha origem, seja alocado a J, certo? Ou, caso não seja alocado, né, então eu tenho 0 aqui, caso contrário. Perfeito? Então nós temos uma variável do tipo binária para o problema de designação. Se o recurso I é alocado para a nossa tarefa J ou para a nossa localidade J, e 0 caso contrário, certo? E também a partir dessas características das variáveis de decisão, vocês vão ver que as nossas restrições pensando lá numa oferta e numa demanda que nós temos, tá? Isso daqui ele vai ser fixo, tá? Porque a gente vai ter basicamente para ofertar de cada origem I e como a demanda em cada um dos nossos destinos J, certo? Então assim temos que o objetivo do modelo é alocar um determinado recurso que ele é único para cada uma das origens, né? Então nós temos uma pessoa na origem 1, uma segunda pessoa na origem 2, então a gente só tem essa disponibilidade de oferta para cada I lá. Para cada determinada tarefa J, né? E nós temos essa tarefa, também é uma tarefa única, nós não temos múltiplas tarefas para cada uma das origens, cada um dos destinos, perdão. Então, cada destino ele será uma tarefa. Então, nós temos também que esta tarefa também é única. Ok? Então, a gente vai verificar que a gente pode minimizar o custo total de alocação de recursos e a gente pode representar isso também como uma rede, bem parecido com uma rede de transportes. Ok? Exemplos que a gente pode colocar aqui, o mais tradicional é alocar, por um exemplo, pessoas para executar determinadas tarefas.
certo? Também nós podemos colocar aqui, alocar equipes para determinados locais. Podemos pensar aqui então também alocar determinados projetos para diferentes unidades de trabalho. Ok? Então, isso daqui é só um exemplo de como que a gente pode aplicar este problema de designação. Então, eu tenho, por um exemplo aqui, 5 pessoas e 5 tarefas. Eu quero saber qual pessoa vai executar qual tarefa, né? Uma pessoa só pode assumir uma tarefa e uma tarefa só pode ser realizada por uma pessoa. Neste caso aqui eu tenho equipes de trabalho que vão ser alocadas para determinados locais. Então vamos supor que nós temos 10 equipes e 10 locais diferentes. Então eu quero saber qual equipe, né, vai ser alocada para qual local aqui, né, sendo que uma equipe só pode ir para um local e um local só pode receber uma equipe. E aí nós temos aqui determinados projetos serem alocados para determinadas unidades de trabalho. Pode ser unidades, indústrias aqui, vamos supor. Então você tem projetos e você tem características lá de custos de alocação desses projetos ou de maximizar o sucesso desses projetos serem implementados, dependendo da indústria que você tem. Então você pode alocar aqui, vamos supor, 7 projetos para 7 unidades que você tem disponível, né, para executar esses projetos. Cada projeto só pode ser realizado por uma unidade e uma unidade só pode receber um projeto para execução, né? O problema de designação, então, tem esta característica. Vamos ver como é que fica o modelo matemático para elaborar esse problema aqui, tá, de designação. Perdão, aqui não é transporte, isso aqui é designação. Designação. O que nós temos de diferente então aqui? Primeira coisa que eu posso avaliar já, eu tenho isso daqui igual ao problema de transportes, porque eu quero minimizar o custo de alocação, né? Minimizar custo total de alocação ou de designação, né? Certo? Sujeito a duas restrições, uma relacionada também às minhas origens, que nada mais é as pessoas, por um exemplo, que eu estou avaliando aqui na minha origem, né? E a outra relacionada também aos destinos, certo? E aí eu tenho as minhas variáveis de decisão aqui. O que eu tenho de diferente pensando nesse modelo? Percebam que eu tenho que para cada origem eu só posso ofertar uma unidade, porque como eu falei ali em cima, é um recurso único que você tem em cada uma das origens. Da mesma forma, você só tem uma atividade ou uma tarefa ou um local para receber esses recursos da origem, né? Então eu vou ter lá as restrições referente às minhas origens e destinos. Nós tínhamos o balanceamento entre oferta e demanda, né? E aqui, se você tiver o mesmo número de nós dessa rede aqui para origem e para destino, você sabe que o teu problema está balanceado. Diferente do nosso problema de transportes, porque você tem ofertas, né? Você tem capacidade de ofertas aqui diferentes das nossas demandas aqui nos destinos, né? Aqui isso não depende do número de nós. Aqui a gente já está avaliando o número de nós aqui, tá? E aí aqui você tem que o teu x e j ele é pertencente então, né, às características ali de variáveis binárias, ok? Então, se a gente for montar essa rede aqui, né, de designação, já não é uma rede de transporte, o pensamento pode ser exatamente o mesmo. Então, nós temos aqui as nossas origens, aqui nós temos os nossos destinos, ok? Temos a origem 1, 2, 3, o destino 1, 2 e 3, né? É claro que isso daqui ele poderia ser M, origens
e N destinos, né? Mas aqui eu já estou exemplificando com apenas 3 nós. Aqui nós temos então a nossa capacidade, nós tínhamos lá SI, né? Nós tínhamos a oferta SI. Aqui na realidade nós não temos um SI. Por quê? Porque a minha oferta deste meu nó 1 é exatamente uma unidade do recurso. Da mesma forma que eu também tenho uma unidade aqui. Aqui eu também tenho uma unidade. Qual que é a minha demanda em cada um dos destinos? Eu tenho um aqui e um aqui. Por isso que eu tenho deste lado direito, né, dessas minhas restrições, o valor 1. Então eu posso pegar uma pessoa para enviar para uma determinada tarefa aqui do lado direito. Então, se ela utilizar este trecho aqui, quer dizer que essa pessoa está sendo alocada à tarefa 1. Então, ela não vem para cá e ela não vem para cá. Automaticamente vai ser 0. Ok? Então, percebam que as restrições são as mesmas restrições que nós tínhamos, né? Pelo menos ao lado esquerdo das nossas restrições é igual aos transportes. O que vai mudar aqui é o atendimento deste nosso lado direito. Perfeito? Os custos que você tem aqui, a única coisa é que é um custo de alocação. Tá? Então, ele não vai mudar nada em termos de custo aqui para a nossa função objetivo. Então, se ele foi enviado da origem 1 para o destino 1, né? Esse recurso veio para cá, então você vai multiplicar já diretamente pela nosso custo aqui, né? Então, se ele for 1, ele vai ter aquele custo. Se não, ele será 0 e o custo de alocação daquele trecho ali será 0. Perfeito? Então, a ideia é a mesma. Se for para a gente trabalhar com um problema não balanceado, o que nós temos que fazer? Tá, eu vou escrever aqui, ó, exatamente a mesma ideia. Dos transportes. Então aqui a gente consegue perceber que temos 1, 2, 3 recursos nas nossas origens para fazer o atendimento de apenas 2 tarefas lá no nosso destino. Então aqui nós temos, nesse caso aqui, tá, inserir um destino dummy, né? Então é a mesma característica. Tá, para trabalhar aqui com um dummy para fazer esse balanceamento, sendo que o nosso custo de alocação é 0 para cada um desses trechos, vamos pensar assim, desses arcos que ligam a esta nosso destino dummy aqui, ok? Então eu vou ter, deixa eu só marcar aqui bonitinho, para cá, vou ter aqui para cá, ajustar um pouquinho aqui, e aí também esta possibilidade aqui. Ok? E, é claro, lembrando que o meu custo de alocar este primeiro recurso para a minha tarefa 3 aqui, ele será 0, C23 será 0 e o C33 será 0. Certo? Aí eu tenho o balanceamento do meu problema. Então, vendo um probleminha aqui um pouquinho mais interessante, temos aqui que a Confederação Paranaense de Futebol realizará 3 jogos na noite de sábado. Os dirigentes da confederação têm de designar 3 equipes de árbitros para os jogos de modo que a distância total de viagem das equipes seja mínima. Tá? A tabela abaixo mostra as distâncias em quilômetro de cada equipe em relação aos locais dos jogos. Determine o modelo matemático para minimizar o custo total de alocação das equipes de arbitragem para todos estes jogos aqui. Então temos aqui a primeira característica, que é um problema que está balanceado. Temos 3 equipes para alocar a 3 jogos, certo? E aí você tem aqui
a distância, né? Então, para ser mínima a distância total de deslocamento desses árbitros aqui, que podem correr, se for proporcional, alguma coisa assim, no custo mínimo também, né, de alocação dessas equipes. Então, para construir as variáveis de decisão, nós podemos pensar aqui x 1, 1, C, a equipe A é alocada para Londrina. X12 C, a equipe A é alocada para Curitiba. E eu vou fazer esta mesma análise até chegar no X33. Aí, se a equipe C é alocada para Maringá. Certo? E aí eu tenho, para montar aqui a nossa função objetivo, temos aqui um problema então de minimização, né? Minimizar a distância total, então será min z igual a 192 multiplicado por x11, ou seja, se a equipe A for de fato alocada para Londrina, eu vou acionar esta distância aqui, 192 quilômetros, certo? E aí, é claro, por questões de restrição, automaticamente nós teremos 109 multiplicado por x12 será igual a zero, né? Porque x12 ele não pode assumir o valor 1, porque o x11 ele vai ter assumido já. A gente vai verificar isso aqui nas restrições depois. 109 multiplicado por x12 mais 198 multiplicado por x13 mais 192 multiplicado por x21 mais 107 multiplicado por x22 mais 165 multiplicado por x23 mais 134 multiplicado por x31 mais 198 multiplicado por x32 mais 181 multiplicado por x33, ok? Aqui eu vou colocar do lado, porque não deu muito espaço aqui, eu vou colocar sujeito a. Eu tenho as restrições referentes às nossas origens, que é a parte das equipes de árbitro, que elas só podem ser alocadas para um local, né? Então não interessa para onde eu estou mandando essa equipe A, por um exemplo, se é para Londrina, Curitiba ou Maringá, desde que ela seja alocada apenas para uma dessas cidades. Como que eu faço isso, né? Igual dos transportes, desse nosso lado esquerdo aqui, x11 mais x12 mais x13, né? Não sei se a equipe 1 vai para 1, 2 ou 3, porém a soma disso daqui deve ser 1, ok? Aí eu vou ter então, para a equipe B, eu tenho x21 mais x22 mais x23 é igual a 1, certo? Porque a equipe B também só pode ir para uma cidade. Mesma coisa da equipe C. Então, x31 mais x32 mais x33 é igual a 1. Então, tenho aqui as minhas equipes só podem atender
uma cidade. Da mesma forma que cada cidade só pode receber uma equipe, né? Então, como que a gente faz isso daqui? A gente pode falar que não interessa se é a equipe A, não interessa se é a equipe B, não interessa se é a equipe C, desde que a equipe que esteja atendendo a minha cidade 1, né, o total, a soma disso daqui seja apenas 1, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, então, x12 mais x22 mais x32 é igual a 1. E aí eu vou ter x13 mais x23 mais x33 é igual a 1, certo? Aqui eu tenho que as cidades, né, só podem receber uma equipe. Certo? E aí lembrando aqui que nós temos, né, por fim aqui a questão de variáveis binárias. Então, aqui eu vou ter x1, x12, x13 até x33 são pertencentes ao conjunto binário. Ok, pessoal? Então, é assim que nós modelamos o nosso probleminha de designação. Bem tranquilo, bem simples. Como que a gente vai resolver agora? Qual algoritmo que nós podemos utilizar para resolver este problema? Não é algoritmo do canto noroeste, não é a melhoria por método das pedras, aproximação de Vogel ou custo mínimo, né? Porque nós temos um algoritmo chamado o método húngaro, né, que a gente consegue aplicar esse método e alcançar a otimalidade dos problemas de designação. É um algoritmo bem diferente do que nós tínhamos visto para os transportes. Tá legal? Bem, pessoal, para esta aula seria isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.